porque o ministro Alexandre de Moraes decidiu marcar o depoimento das testemunhas do núcleo central da trama golpista. E começam já agora em maio, né, Jana? Conta pra gente esse cronograma e como deve funcionar. Bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Exatamente, começa já neste mês de maio, né? São as testemunhas desse primeiro núcleo, o núcleo 1, né? Que seria ali o núcleo dos envolvidos que teriam sido os coordenadores desse suposto esquema aí de golpe de Estado, incluindo aí Jair Bolsonaro e mais 7 aliados. Então, as primeiras testemunhas vão ser as de acusação, que vão ser ouvidas, indicadas pela Procuradoria-Geral da República. Essa data foi marcada para o dia 19. Então, são 6 testemunhas de acusação ao todo, entre elas o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, tem também o ex-comandante do Exército na gestão de Jair Bolsonaro, o general Freire Gomes, também o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior. E aí depois seguem as datas aí para ouvir as testemunhas arroladas pela defesa. O primeiro grupo vai ser ouvido no dia 22 de maio e são as testemunhas indicadas pela defesa de Mauro Cid, né? O delator aí desse esquema, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Na sequência, no dia seguinte, no dia 23, vão ser ouvidas testemunhas de 3 réus. O Alexandre Ramagem, deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, do general Walter Braga Neto, né? Que foi ministro da Casa Civil, foi ali candidato a vice-presidência da República com Jair Bolsonaro. Também nesse mesmo dia vão ser ouvidas as testemunhas do Almir Garnier, que foi aí o comandante da Marinha no governo de Jair Bolsonaro. E aí, Evandro, segue depois, no dia 26, serão feitas as oitivas aí das testemunhas arroladas pela defesa de Augusto Heleno, do general Augusto Heleno, que foi o ministro ali, o ministro-chefe da Secretaria do GSI, né, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E aí, na sequência, foram reservados 4 dias para ouvir as testemunhas só do Anderson Torres, do ex-ministro Anderson Torres. Anderson Torres foi ministro da Justiça de Bolsonaro, foi secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal e ele arrolou dezenas de testemunhas, muitas testemunhas mesmo, porque ao todo ali, de todos esses 8 réus, são 82 testemunhas e a maior parte foi arrolada pela defesa de Anderson Torres. Então, por isso, elas serão ouvidas em 4 dias, entre os dias 27 e dia 2 de junho. E aí, por último, serão ouvidas as testemunhas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para ouvir essas testemunhas, são 15 no total. Foram reservados 2 dias, no dia 30 de maio e também no dia 2 de junho. Só relembrando quem são essas testemunhas, muitos ali são ex-ministros do governo de Bolsonaro, né? Como, por exemplo, o senador Rogério Marinho, Eduardo Pazuello, que hoje é deputado federal, Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil, tem também o ex-médico do ex-presidente Jair Bolsonaro na presidência da República, o doutor Camarinha. Tem também o Freire Gomes, o general Freire Gomes. Inclusive, muitas dessas testemunhas, elas vão ser ouvidas ali como testemunhas de mais de um réu, né? Como é, por exemplo, o caso do general Freire Gomes. E além das testemunhas, né, Evandro, bom lembrar também que nessa fase ali de instrução processual, novas diligências também poderão ser feitas aí, pedidas, provas podem ser colhidas a pedido ali da defesa. Então, agora a gente já tem pelo menos ali em uma da fase ali do processo já essas datas das oitivas, das testemunhas já marcadas, a maior parte aí para esse mês de maio. Muito obrigado, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você em Brasília. O Fábio Piperno, do lado das testemunhas de acusação, vem então os ex-generais da Marinha e da Aeronáutica, que à época disseram ali nos depoimentos da Polícia Federal que receberam um documento indicando a possibilidade de um golpe de Estado, a minuta do golpe, né? Até a intenção do presidente da República e daqueles que estavam em seu entorno em conduzir algo e entender se isso seria possível para impedir que o presidente Lula assumisse o poder pela 3ª vez. Já do lado de Jair Bolsonaro, por exemplo, vêm figuras importantes da política. Rogério Marinho, o próprio governador Tarcísio de Freitas. Como é que você avalia esse embate de versões que vão ser ditas agora nessas datas marcadas pelo ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que interessante é que uma das coisas, né, é que
nesse Brasil recente, nós já vimos vários ex-presidentes sentando no banco dos réus. Tá? Sim. Lula, Temer, enfim, agora o presidente Bolsonaro. Isso tem se tornado, o Collor de Mello, né? Isso tem se tornado, infelizmente, comum. Né? Ministros, governadores, enfim. A novidade é exatamente um processo tão extenso, tão amplo. Houve também ter generais fardados de altas patentes no banco dos réus. Aliás, tem inclusive alguns presos, né? Como, por exemplo, Braga Neto, né? e o general Mauro Fernandes. Né? O fato é que essa é uma novidade que, sem dúvida nenhuma, constrange as Forças Armadas, é verdade, mas também significa que, contrariando praticamente toda a história do Brasil, tem que tratar essas pessoas, esses personagens, como qualquer outro. Quer dizer, por motivos assim pouco críveis, pouco explicáveis na história do Brasil, os fardados, de certa forma, receberam quase que o tratamento de imunidade total. Agora tem sido diferente. A gente não sabe, evidentemente, qual vai ser o término disso, quais serão os condenados, quem vai ser absolvido, mas essa, para mim, é a primeira grande novidade desse processo. José Maria Trindade, o Piperno traz uma questão e puxa um fio interessante. O protagonismo das Forças Armadas também nesses depoimentos de defesa e acusação. Porque do lado da acusação vem ex-generais que comandavam as Forças Armadas, generais que à época comandavam as Forças Armadas, parte das Forças Armadas, Marinha e Aeronáutica, e do lado do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, vem o que agora é deputado federal e que também foi general, Eduardo Pazuello. Ou seja, mais uma vez, integrantes das Forças Armadas é que vão ter voz em uma parte desse julgamento. De que maneira que isso pode respingar ou não na atuação de agora das Forças Armadas, no teu ponto de vista? Cine, eu almocei no auge ali dessa conversa com 4 generais na mesma mesa, uma mesa pequena. E um dos generais disse o seguinte: olha, se você fizer uma pesquisa nas Forças Armadas, acho que 70% dos militares votam no Bolsonaro, né? Agora, se você for perguntar sobre golpe, 20%. Ou seja, havia, sim, uma parcela pequena, muito pequena das Forças Armadas, que realmente defendia e conversaram. A gente não pode negar que houve conversa sobre isso. Eu vou até aí. Houve conversa sobre isso? Sim. Houve tentativa? Não. Houve golpe? Não. Então, não pode se condenar alguém porque houve golpe, porque não houve, né? Houve conversa? Sim. Então, essas conversas são naturais nas Forças Armadas e principalmente na cúpula, porque não se pode fazer qualquer movimento desta natureza sem o apoio de armas, sem o apoio das Forças Armadas. Mas em nenhum momento eu senti, e olha que eu ando em Brasília, converso e tal, eu senti um apoio ou uma tentativa. Me exemplificaram depois de todo o processo. Disseram: olha, Zé Maria, o negócio é o seguinte, nós temos representação em todo o país, né? Representações fortes na fronteira, batalhões de selva, batalhão de fronteira, que é um projeto brasileiro, batalhão de montanha, lá no interior de Minas, em São João del Rei, do qual me orgulho de ter feito parte durante o processo da minha vida. E as Forças Armadas estão também nas pequenas cidades, né? São os tiros de guerra, comandados por suboficiais, ou sargento, ou subtenente, né? Sargento ou subtenente, e em nenhuma unidade das Forças Armadas, nem de tiro de guerra, nem no quartel, nem no pelotão não sei aonde, não houve nenhuma sublevação. Não houve um desses que falaram: olha, aqui nós não vamos permitir a posse do presidente eleito. Nenhuma. Então não houve isso, não houve participação das Forças Armadas, mas houve as conversas. Daí essa ideia de tomar como defesa e até como acusação integrantes das Forças Armadas, vejo com naturalidade. Igner, você vê com naturalidade o fato de as Forças Armadas serem consultadas por um governo sobre a possibilidade de impedir que o próximo atinja o cargo, chegue novamente ao poder?
O que tem ali, Evandro, nas atas e também nos depoimentos das conversas, não é necessariamente das Forças Armadas enquanto instituição, né? Você tem ali indivíduos que participaram de conversas sérias, conversas que não foram saudáveis, mas também que não são, e não foi comprovado ainda, um plano estruturado, como o Zé Maria muito bem colocou. Um plano de golpe vai demandar força armada de verdade, precisa de armas, precisa de uma base de sustentação parlamentar, o que não tem evidência do que seria, né? Como foi, por exemplo, em 64 e depois, inclusive, mais para frente, ou em outros momentos também da nossa história, que essa não foi a primeira momento que se aventou algum tipo de interrupção autoritária nesse sentido. Você não tinha toda a estrutura. Então, o que você tem ali é a evidência de uma conversa, e essa conversa é entre indivíduos. Agora, qual que está sendo o maior problema? É que a gente está colocando, e quando eu falo a gente, eu quero colocar especialmente aí tanto a PGR quanto o Supremo, tudo no mesmo balaio, né? Então pegam ali os áudios vazados do Punhal Amarelo, por exemplo, que é seríssimo, é grave, precisa ser investigado e os envolvidos punidos, e colocam no mesmo balaio do 8 de janeiro, coloca a mesma das pessoas que estavam ali protestando, de gente que estava passando ali pela frente, e coloca também nas mesmas conversas que aconteceram lá com o general Augusto Heleno e tantos outros momentos, e se costura tudo aquilo com um fio imaginário. Esse é o maior perigo. E aí a gente acha que uma coisa é em decorrência da outra, porque era tudo um grande plano arquitetado, o que não se comprovou ainda, né? Para além do que é opinião, para além do que é suspeita, não existe a prova concreta de que isso tudo eram etapas e aquelas pessoas são atores, partes de um grande plano estruturado de golpe de Estado, que é o que um golpe de Estado pediria, né? Fala, Gani. Eu vou muito na linha do Kriegner e do Zé. O que houve foi uma consulta. Jair Bolsonaro, de fato, consultou os comandantes das Forças Armadas, os 3 comandantes, o da Marinha, que seguiria com o golpe, da Aeronáutica e do Exército, foram contra o tal golpe. Agora, seria um golpe meio estranho, porque seria um golpe com autorização do Congresso Nacional. Então, ele iria colocar em votação, né, o tal do artigo 142, 135, 136, não importa se era estado de sítio, estado de defesa, mas ia pedir a autorização do Congresso Nacional. O Congresso autorizando também teria que ter a concordância das Forças Armadas, que não ocorreu. Ou seja, foi um golpe que não existiu, que não foi para frente. Não houve uma tentativa de fato de golpe. Houve uma cogitação, mas uma tentativa não. Por quê? Porque a tentativa pressupõe o uso da violência ou grave ameaça. Grave ameaça é comunicar, fazer o mal a alguém. É assim que é tipificado no Código Penal. Agora, como o Kriegner bem trouxe aqui, né, não adianta a gente fazer aqui essa costura imaginária. Eu gostei deste termo. A costura imaginária serve para um roteiro de cinema, serve para um texto, a gente levanta uma série de hipóteses e vai costurando. A gente faz o tempo inteiro isso, né? Seja na argumentação, seja num texto. Agora, no direito é mais chato. Por quê? Porque eu preciso de uma prova material e concreta. Não existe nenhuma ligação concreta daquela cozinha de Jair Bolsonaro, né, na tal tentativa de golpe, com o dia 8 de janeiro.